Olá, meu nome é Daniela Ávila, sou enfermeira do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e instrutora do Núcleo de Educação em Urgência do SAMU de Campo Grande. O tema dessa aula é segurança no atendimento pré-hospitalar. Nós sabemos que o pré-hospitalar, o ambiente pré-hospitalar, ele é muito diferente do ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar nós temos uma região, um ambiente controlado, né? Onde nós recebemos o paciente, nós temos uns materiais disponíveis, nós estamos com uma equipe pronta para receber esse paciente. E no pré-hospitalar nós temos um ambiente muito externo à nossa realidade. Então nós atendemos em várias regiões, nós não sabemos o que vamos encontrar quando nós deslocamos para uma ocorrência. Não sabemos se vamos atender em casa, dentro de comércios, na rua, córregos, então são ambientes muito externos. Dentro do pré-hospitalar, nós precisamos levar os materiais até o paciente. Dentro do ambiente hospitalar, nós temos os equipamentos, todos os materiais ali disponíveis com mais facilidade. É um serviço muito específico, por isso nós precisamos falar sobre a segurança da cena que a gente vai encontrar quando nós entramos dentro de uma casa ou nós vamos deslocar para alguma ocorrência. Primeiro, nós precisamos pensar no deslocamento da viatura. Nós temos a falsa sensação de que nós estamos seguros dentro da ambulância. Nós estamos dentro de uma viatura grande, um condutor experiente, nós estamos com a sirene ligada, todos os carros vão abrir e nós vamos passar e chegaremos em segurança ao local, só que isso não é uma total verdade. No deslocamento da viatura, nós temos essa falsa sensação de segurança, podem ocorrer acidentes, como a gente ilustra aqui nas imagens, então nós precisamos usar o cinto de segurança, precisamos estar seguros dentro da ambulância para que a gente desloque para a ocorrência. No deslocamento da viatura, então, nós precisamos usar o cinto de segurança, o condutor é responsável por garantir que todos estejam com o cinto antes de começar o deslocamento, então, colocar o cinto de segurança, utilizar o EPI necessário, luva, máscara, se for um estágio acadêmico, jaleco ou uniforme próprio. As equipes, elas precisam usar o macacão completo, né, com luvas, com as mangas, né, usando os EPIs. Então, o macacão, o coturno, né? Todo o uniforme completo, ele faz parte do EPI do serviço, tá? Então, fora a proteção padrão, que é a máscara, a luva e o óculos, se for necessário também. A segurança do local. Sempre que a gente sair para uma ocorrência, nós vamos perguntar se o local é seguro, se no acidente, se tem polícia de trânsito já acionada, normalmente a central de regulação, já é um protocolo da central, que eles acionem a polícia de trânsito ou a polícia militar em casos de agressão ou casos de trauma, juntamente com as nossas viaturas, mas nós só vamos adentrar o local se o ambiente realmente for seguro. E a gente tem que pensar também nas condições climáticas, né? Como que a gente vai descer dessa viatura, em que local nós vamos descer dessa viatura, se é seguro ou não. Na avaliação da cena de emergência, nós vamos chegar e fazer uma identificação rápida dos fatores que estão relacionados a essa ocorrência e são necessários para a tomada de decisão. Chegando na ocorrência, você vai visualizar o veículo, visualizar se tem algum outro veículo envolvido, por exemplo, quantas vítimas no local, como está a segurança, por exemplo, nessa imagem. Tem trânsito no local, tem vazamento de combustível, você vai precisar acionar outros serviços, né, de apoio, o Corpo de Bombeiros para fazer resgate de vítima em ferragens, fazer a contenção desse combustível que foi derramado na pista, se tem incêndio, se tem fio elétrico, se precisa acionar a Energisa, se tem tumulto no local. Então, tudo isso a gente tem que ter essa visão geral quando a gente chega na ocorrência e a gente precisa estar atento também porque esse cenário pode mudar. Às vezes nós chegamos no local, o local é seguro e de repente ele se torna inseguro. Então, nós precisamos sempre ter essa visão de segurança dentro da avaliação da cena. Então, como eu disse, ela pode ser permanente, mas ela pode se alterar também com facilidade. De repente pode acontecer um tumulto, de repente pode acontecer um outro acidente, que não é incomum, né? Quando a faixa é uma via, por exemplo, um acidente de trânsito onde a via tem muito movimento.
Então, pode acontecer um outro acidente, porque as pessoas passam devagar para verificar o acidente, ou às vezes não está bem sinalizada a via. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. Então, qual é o passo? A gente vai avaliar qual é a situação, qual é o estado atual da cena, para onde que isso pode evoluir, né? Se o veículo ele não está seguro, se tem algum tumulto no local, se o trânsito não está bem sinalizado, né? O que pode acontecer? E como eu faço para controlar? O que a gente tem que acionar de recurso? Preciso acionar a Polícia Militar, preciso acionar o Corpo de Bombeiros, preciso acionar a Energisa. O que a gente vai acionar de apoio se a gente precisa controlar uma situação que não está controlada na avaliação da segurança da cena, né? Então, quais são as situações de risco que a gente pode encontrar? Só ilustrando algumas situações que podem acontecer e a gente precisa estar atento. Risco de queda, por exemplo, nesse caso aqui, o ônibus ele está pêndulo no córrego, né? Então, nós não vamos entrar, porque esse ônibus pode deslocar, a gente pode ter mais vítimas na cena do que necessário. Então, a gente nunca vai entrar em locais que são inseguros, tá? Então, o risco de queda é uma dessas situações de risco. Fogo e fumaça, tem que acionar o Corpo de Bombeiros. Rede elétrica, acionamento da Energisa. Rede ou botijão de gás, né? Se tiver algum botijão de gás, carros a gás, como é o caso dessa imagem aqui, né? Precisa ser acionado o serviço especializado. Combustível derramado na via também precisa ser acionado o Corpo de Bombeiros. Produtos perigosos, indivíduos armados no local, o local se tornou inseguro, você está visualizando que tem um tumulto no local, né? A gente precisa acionar a Polícia Militar. Animais, e desabamentos. Animais, a gente sempre quando entrar numa casa, por exemplo, a gente vai perguntar, tem cachorro, né? Prende o cachorro, por favor, porque o cachorro, ele é muito bonzinho, às vezes, com o dono, mas a gente não sabe como ele vai reagir vendo uma equipe toda paramentada, outra cor, com várias malas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado antes de entrar na residência. A gente não vai descendo da viatura e entrando nos locais indiscriminadamente, né? A gente vai pensar primeiro na nossa segurança, que é o primeiro passo de todo atendimento, a segurança do local. Porque se a gente se tornar uma vítima, a gente não consegue atender mais ninguém e a gente precisa de mais atendimentos também. Desabamentos, a gente também não vai entrar em locais que não estejam seguros para entrar. Tumultos, como a gente disse, a gente pode verificar isso quando a gente chega no local ou isso pode acontecer durante a ocorrência, a gente precisa tomar decisões. Ferragens cortantes também a gente precisa ter cuidado. Às vezes a gente vai até fazer o atendimento dentro de um carro, por exemplo, que foi realizado um desencarceramento. E a gente tem que ter cuidado durante a manipulação do paciente, que existe realmente essa possibilidade de ferragens poderem ferir o socorrista. Os atendimentos em via pública, onde a gente precisa verificar o trânsito, o tráfego do trânsito, quem está ali no local, risco biológico, enchentes. Então a gente precisa entender que as nossas equipes de atendimento do SAMU não vão entrar em nenhum lugar inseguro. Nós não somos heróis que vamos a todo custo entrar para fazer um salvamento. Nós fazemos atendimento de saúde. Quem faz os serviços especializados que vão fazer o atendimento resgate, por exemplo, é o Corpo de Bombeiros. Se tiver indivíduos armados, inseguros, a Polícia Militar que vai fazer essa contenção, a Defesa Civil em caso de enchente, né, alguma situação calamitosa, e a Energisa quando a gente tiver fios de alta tensão, um poste de energia caiu em cima de um carro e tem vários fios em cima do carro e tem uma paciente lá dentro. A gente precisa acionar a Energisa para poder desligar essa rede elétrica para a gente poder acessar esse paciente. Então, nós não entramos em ambiente inseguro e nós precisamos estar atentos ao atendimento com a nossa equipe, porque esse ambiente pode se tornar inseguro e a gente precisar sair, por exemplo, do local. Então, a sinalização da cena, por exemplo, em locais de via pública, a gente pode ter uma noção de sinalização que depende da velocidade da via, depende da ordem de chegada das viaturas, das condições climáticas, depende também de fatores como fumaça, líquidos, produtos perigosos. Se a fumaça, o vento está levando a fumaça para o lado direito, a gente vai acabar colocando a viatura do lado esquerdo, então a gente tem esse cuidado também. E vai sempre usar as luzes das viaturas e os cones para sinalizar a via, porque se a gente não sinalizar bem a via, a gente pode, como eu disse, ocasionar um outro acidente.
E a gente vai solicitar a polícia de trânsito para fazer a contenção do local. Para que vocês tenham uma ideia de como é feita a sinalização da via, aqui nós temos um acidente, uma ocorrência. A primeira viatura que chegar vai colocar os cones, né? Vai ter uma distância segura. Na outra ocorrência, a primeira viatura que chegar, ela vai ser acionada e vai colocar os cones naquela outra posição e vai fechar a via em que aquele acidente aconteceu. Nos locais de difícil acesso, que necessitem de salvamento, rapel, desencarcerador, materiais de salvamento, a gente vai acionar os serviços especializados que são treinados para isso. As equipes especializadas e treinadas que vão fazer resgate, hoje aqui é o Corpo de Bombeiros, a gente tem o desencarceramento aqui numa das imagens e o salvamento em altura. Então são os serviços de resgate que vão fazer esses atendimentos. Tá? Aqui em Campo Grande é o Bombeiro Militar, via 193. Então, nós precisamos diminuir a nossa exposição ocupacional a material biológico também. Então, um comportamento de risco também. Não usar óculos adequados, né? Mesmo havendo indicação. Não utilizar luva nas punções ou no manejo dos pacientes. Ter cuidado no descarte dos pérfuro-cortantes, das agulhas, dos abocates, né? Descartar em local adequado. Não utilizar EPI adequado, macacão de manga longa, por exemplo, que você encosta num paciente e você vai ter contato com as secreções ou com o sangue daquele paciente. Então, usar o EPI completo, o uniforme completo sempre. Tá? Situações de múltiplas vítimas, né? A gente tem todo um protocolo de atendimento a múltiplas vítimas, então ter cuidado nesse atendimento, a gente vai ficar numa área só não vai entrar na zona quente, que é a zona onde aconteceu aquela ocorrência de múltiplas vítimas, se for um caso, por exemplo, de uma explosão, de alguma situação maior. Mas a gente entende também que múltiplas vítimas são todas as ocorrências que têm mais vítimas, como por exemplo nessa foto aqui que teve um furgão que tombou, né? Então, assim, isso também é considerado múltiplas vítimas, tá? Então, não vamos nos colocar em riscos desnecessários, tá? Nós vamos tomar cuidado com a segurança da cena. Então, o que a gente quer trazer de tudo isso que a gente falou sobre segurança de cena? Precisamos entender que a cena está segura para entrar. Durante o atendimento, precisamos estar atentos, porque a cena pode se tornar insegura. E a gente precisa entender também quais recursos nós vamos acionar se for necessário algum apoio dentro dessas ocorrências. Bom, de segurança da cena era isso que a gente tinha para falar. Obrigada.